Oi, boa noite, tudo bem? Sextou, né, gente? Sexta-feira, 6h31, um minutinho de atraso para a nossa live com a nutricionista, a Andresa Botelho, uma daquelas nutris que a gente ama de paixão, que sempre tem dicas ótimas, que não deixa a gente passar fome, enfim. Vou fixar aqui um comentário, deixa eu ver se eu consigo. Isso. Para aumentar nossa imunidade. Comemos o quê? Se vocês tiverem dúvidas, comentários, já compartilhem aqui, tá? Essa live ela é feita para vocês, então vou tentar responder o máximo de perguntas com a doutora Andresa Botelho. Vocês vão amar a doutora Andresa, como eu falei, ela sempre tem dicas ótimas e não deixa a gente passar fome. Conheço a Andresa há muito tempo, na verdade, desde que a experiência, né, que eu tive com a síndrome de burnout, ela começou, inclusive, pela questão alimentar, né? Porque o estresse afeta demais a nossa forma de comer e como o nosso organismo processa também o que a gente come. Então, e como tem muita gente estressada, né, por tudo que a gente está vivendo, vou abordar também isso com ela. Vamos ver ela agora. E mais uma vez, então, se vocês conhecem alguém que está comendo as emoções também, estamos aqui para lhe ajudar. Tudo bem, Andresa? Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Obrigada pelo seu tempo. Imagina, prazer. Deixa eu arrumar aqui que tá tudo caído. Arruma tudo. Andresa, você sabe que no início, né, de todo esse isolamento, de tudo que está acontecendo, pode se ajustar, tá? Enquanto isso, eu vou Você dando tá aqui. me vendo bem? Tá me Tô, vendo bem? Tá te escutando bem? Ok. tá tudo lindo. No início desse isolamento, nos primeiros dias, eu comecei a comer igual a louca. Sabe assim? Mas comecei a comer muito. E estava comendo minhas emoções, né? Claro. E o corpo sempre busca uma coisa assim, bem calórica, bem gostosa, né? A gente não vai comer. Não vai um alface. Ai, não vai. Hoje eu já estou comendo alface, né? Porque eu já aumentei de peso, mas no início do isolamento eu estava realmente atacando coisas bem gostosas e tal. E como esse isolamento está maior do que nós tínhamos previsto e vai continuar, eu muito feliz de poder conversar com você, porque é sexta-feira, final de semana, a gente tende, né, a comer coisas mais calóricas, mais gostosas. E percebo muitas dúvidas ainda em relação ao que pode aumentar a nossa imunidade. Então, acho que esse nosso papo vai ser incrível. Obrigada pelo convite, prazer estar aqui. Sou sua fã, te adoro, você sabe disso. E é muito importante você, uma pessoa em que é muito embasada, uma jornalista em que as pessoas confiam bastante. É importante estar fazendo mesmo essas lives, não só comigo, mas com os outros profissionais que eu tenho acompanhado, para as pessoas terem informações corretas, né? É muito importante a gente colocar que não existe nenhum alimento, e hoje a gente sabe também que não tem nenhum medicamento em que vá impedir esse contágio, né? Seja do coronavírus, seja de qualquer outro vírus ou bactéria. Mas sim, nós podemos fortalecer a nossa imunidade, o nosso exército, né, da imunidade com alimentação. Né? Uma alimentação em que seja baseada em que a natureza fornece, né? Frutas, verduras, legumes. E você ter colocado que estava comendo alimentos mais calóricos, é o que dá um conforto, né? Dá aquele comfort food, né? Em que você come e pode até muitas vezes se arrepender depois, mas é aquilo que vai te confortar naquele momento. E você fala brilhantemente sempre das emoções, né? Comendo as emoções. Mas voltando para a imunidade, é importante mesmo que as pessoas saibam disso, tá? Eu tenho visto muitas informações errôneas em relação a alimentos mais específicos, né, para esse combate, mas não tem alimento específico. Existem alguns nutrientes que melhoram o nosso exército, melhoram a nossa saúde imunológica, como vitamina C, vitamina D, o zinco como mineral, o selênio como mineral, mas eles agem também num sinergismo no nosso metabolismo.
Que é isso? isolados, sinergismo é quando se combinam, né, entre si. Então, existem nutrientes que você vai precisar fornecer como micrograma, existem nutrientes que você vai precisar fornecer como miligrama, existem nutrientes como você vai fornecer como grama. Então, por que tudo isso? Porque, às vezes, uma dose mínima de um nutriente já faz toda a diferença no seu metabolismo. O selênio que eu acabei de citar, ele é fornecido por micrograma. Então, um pouquinho que você coma, por exemplo, uma castanha do Brasil, hoje a gente não pode falar mais castanha do Pará, mas as pessoas conhecem como castanha do Pará. Estamos proibidos de falar castanha do Pará, então vocês não estão escutando, é castanha do Brasil. Ela fornece, por exemplo, a quantidade necessária de selênio dia. Né? Então, a gente consegue. Então, esse sinergismo é a combinação dos nutrientes no nosso metabolismo, no nosso organismo. Tá. Antes de eu te perguntar quais são esses alimentos, né, que contêm zinco, Uhum. vitamina D, deixa eu só dar parabéns aqui pelo Alê do Metal. Ele dizendo que hoje está fazendo 48 e que iria um abraço. Então, Alê do Metal, muita saúde para você, não é? Parabéns. Parabéns. Andresa, vamos lá. Eu ouvi que limão, gengibre, cúrcuma, isso eu já consumia antes, mas eu ouvi Uhum. limão, gengibre, cúrcuma numa dose de manhã ajuda? O que ajuda mesmo ou não? Então, o limão ele está fornecendo vitamina C. Ok. Gengibre e a cúrcuma são potentes alimentos anti-inflamatórios. Hoje a gente já sabe que as comorbidades que as pessoas apresentam, como sobrepeso, obesidade, diabetes, são processos em que se encontra uma inflamação crônica. Então, esses alimentos, como o gengibre, como a cúrcuma, são anti-inflamatórios naturais. Então, ajuda. Algumas pessoas preconizam em jejum, mas você pode tomar ao longo do dia, não tem problema algum, tá? Na verdade, o jejum para algumas orientações é importante falar que as pessoas que tomam medicamento em jejum não podem tomar esses shots em jejum, tá? Precisa dar prioridade a esses medicamentos, principalmente alteração de tireoide. Então, os medicamentos de tireoide são tomados em jejum. Você tem que esperar 30, 40 minutos para tomar o shot e não precisam ficar presos a esse horário da manhã. Muitas vezes é prescrito já para a pessoa tomar aquela dose de vitamina C, dose de anti-inflamatório natural e depois seguir a vida, assim, para não esquecer ao longo do dia. Mas pode ser tomado entre as refeições, não tem problema algum. Inclusive a vitamina C com alguns minerais, como ferro, potencializa, né? Então, é muito individualizado, mas você não precisa ficar preso no jejum, não. É legal você falar isso, porque senão a pessoa esquece de tomar esse shot de manhã, aí acha que não precisa mais tomar durante o dia, o que não vai fazer efeito. Neste caso, em que nós estamos falando Pode. sobre idade, pode tomar a qualquer hora do dia, né? Pode. E a cúrcuma, ela tem uma característica que ela é potencializada com a pimenta. Então, se a pessoa quiser colocar uma pimentinha do reino, se ela puder, né? Se ela não tiver nenhuma orientação contrária, como alguma patologia de alteração de intestino ou sensibilidade gástrica, ela pode colocar uma pimentinha do reino, se possível, moída na hora, que potencializa em mais de 100 vezes a atividade da cúrcuma. A curcumina, que é uma substância que tem na cúrcuma. Gente, para tudo. Potencializa. Eu que não era muito fã da pimenta do reino, agora vou ter que rever meus conceitos. Sim, Mas sim. A melhor a preta, tá? Se possível, a preta, mas se não tiver, pode usar a branca, mas a preta potencializa mais esse ativo da cúrcuma. eu engulo sem. Então, Eu assim, tô não pensando. tem uma necessidade, Isabela, assim, as pessoas às vezes tomam até um shot, eu gosto, eu prescrevo para alguns pacientes que já vêm com essa orientação, eu só dou uma ajeitadinha, mas assim, não tem uma necessidade de você fazer um shot e tá ali tomando já de manhã cedo uma coisa ruim. Se é uma coisa boa para você, se está te fazendo bem, ok, mas nossa, eu preciso tomar isso porque vai melhorar a minha saúde, pá, e toma de uma vez, faz uma cara feia, não precisa, você pode fazer um molinho de salada. No Ah, molinho de salada, você pode colocar a pimenta do reino, você pode botar a cúrcuma e você pode botar um gengibre,
né? E Aham. gengibre, ou amo ou odeio, as pessoas amam ou odeiam. Se também não gosta, não precisa se forçar. Tem outros alimentos que são compatíveis para diminuir a inflamação. Então, calma, né? Não precisa fazer o que está na moda. Faça aquilo que te faz bem e que você não tenha nenhuma intolerância, que você não tenha nenhuma patologia envolvida, que aquilo pode agravar ou piorar sintomas. Perfeito. Andresa, antes de eu passar aqui para as perguntas, antes das minhas, eu vou priorizar as que estão chegando, tá? Tá certo, eu não tô vendo nem que tá chegando. Vamos lá. Não, tranquila. Eu administro aqui as perguntas. Ah, quero mandar um Perfeito. beijo para Fernanda Bianchini, que é a criadora da associação que leva o nome dela, que é de Balé de Cegas. Amanhã eu Eu vou já fazer fui uma assistir. já linda. É Ah, lindo, é emocionante, é lindo demais. é um trabalho maravilhoso e ontem a associação fez 25 anos. E Parabéns. amanhã a gente vai fazer uma live para mães, né? Já que sábado a turminha não está com EAD, então vai ser mais fácil falar com as mães. E como a Fernanda também é fisioterapeuta, Andrés, a gente vai fazer exercícios para melhorar a capacidade do pulmão. Olha que Uau, muito isso, bom. não é? Então, já divulgando aqui a live de amanhã, mandando um beijo para Fernanda. Ó, teve uma moça aqui, perguntou, deixa eu achar aqui. Quem tem pressão alta pode consumir o gengibre? Antônia pergunta. Pode consumir gengibre, não tem problema. O gengibre é um potente anti-inflamatório. Ele também é um alimento em que tem outros nutrientes que vão fazer a nutrição celular, sempre no equilíbrio. Então, não em excesso, mas não pela hipertensão. É pelo excesso mesmo que pode ocasionar outros sintomas no corpo, né? Uma má digestão, uma alteração gástrica, mas pode consumir sim. A cara M. Gisele, o que é mais indicado para o bom funcionamento do intestino? Porque se o intestino também não funciona bem, a gente come mal, né? É muito importante isso. Eu não sei qual é se é mais diarreico, se tem uma urgência evacuatória, se é mais constipado, então não sei qual é né, em relação ao que eu vou indicar. Mas as fibras, nós temos as fibras são divididas em fibras solúveis e insolúveis. Então, a fibra solúvel, ela coordena um pouco mais a, a função intestinal. A gente encontra na casca de maçã, a gente encontra nas frutas, legumes, verduras. As fibras insolúveis, elas soltam um pouco mais o intestino, então para quem é mais constipado, é interessante. A gente encontra em aveia, a gente encontra nos farelos, farelo de trigo, nas farinhas de linhaça, farinha de chia. Então, o funcionamento intestinal tem uma relação direta com a saúde emocional. Nesse momento que a gente está vivenciando de alteração de saúde emocional, a gente, no nosso intestino, é formado mais ou menos 80% da nossa serotonina. A serotonina é um neurotransmissor do bem-estar. Então, se você não tem um bom funcionamento intestinal, uma boa saúde intestinal, você realmente vai ficar mais enfesado. Tá? Então, é um termo que a gente usa em relação ao mau humor, em relação à saúde emocional. Então, todos os meus pacientes, né, todos os meus clientes, a gente começa pela saúde emocional, né, no equilíbrio dessa saúde emocional para melhorar todo o sistema. Então, é muito importante hoje a gente priorizar não só a nossa saúde imunológica, mas principalmente a nossa saúde emocional também com os nutrientes. Você disse que o intestino produz 80%, é responsável por 80% da nossa serotonina, que é o Como tem, neurotransmissor, é um certo? neurotransmissor, sim, o neurotransmissor do bem-estar, a serotonina. Tá. Temos É, alimentos que vão formar essa serotonina. A aham. serotonina é formada por vários nutrientes, inclusive o triptofano, vitamina B3, zinco, o complexo B, que a gente encontra em alguns alimentos. A gente encontra o triptofano em Qual, por alimentos específicos. Banana é exemplo? riquíssima em triptofano. Leite, sabe aquele leite, para quem pode, né, consumir, aquele leitinho à noite antes de dormir, ele tem uma relação direta com a melhora de sono, por conta dessa relação com o triptofano. Então, aquela conduta da sua avó, né, da sabedoria popular, ela tem uma bioquímica envolvida, né? Que legal. Andresa, banana, então eu posso dizer assim, olha, quem come banana, a castanha do Brasil, por exemplo, pode produzir mais serotonina ou eu estou sendo muito fatalista? Pode.
Pode. Teoricamente, sim, se você já tem uma saúde intestinal boa, vai fortalecer. A banana é excelente para a formação de serotonina, porque ela é riquíssima em triptofano. Agora, quando você fala, né, o intestino é responsável por 80% da serotonina. O triptofano, Isa, deixa eu só falar, o triptofano é um precursor da serotonina, tá? Por isso que a gente está batendo na tecla. A gente não tem alimentos que vão formar a serotonina. Nós temos alimentos que são fontes de triptofano, que é um precursor dessa serotonina. E no caso do intestino preso ou solto, as consequências são iguais? Ou quem é intestino preso é porque está prendendo as emoções, que está com muito Sim. medo? Porque eu ouço isso, né? Intestino preso é porque você não está deixando a vida fluir. É isso mesmo? Isso mesmo, né? Uma visão um pouco mais integrativa, eu ia falar holística, mas nem é holística, é integrativa, né? Dessa visão das emoções junto, e eu acredito muito nisso, né? Cada órgão de choque relaciona uma emoção, eu gosto muito disso, eu não sou uma especialista nesse assunto, mas eu sou uma curiosa nesse assunto, estou sempre estudando, lendo a respeito, e acredito, pela minha prática clínica, eu sou uma nutri que clinica diariamente, então eu pego pacientes de todos os tipos de patologia, de todos os tipos de objetivo, e eu vejo realmente que tem essa relação, né? Você falou do intestino constipado, mas preso, as pessoas são um pouco mais fechadas, dificilmente se abrem, enfim, tem essa relação, mas aí é uma relação que eu faço, como você mesmo falou. E o intestino solto, então, eles são patologias diferentes, mas de um único órgão. Sempre o equilíbrio. Então, o que é um intestino saudável, né? Você tem que ter uma sensação de esvaziamento ao evacuar. Isso é muito importante, porque você pode evacuar várias vezes ao dia e ainda ter essa sensação que não conseguiu evacuar tudo, né? E você pode evacuar, por exemplo, dia sim, dia não, e quando você vai ao banheiro, você tem uma sensação de esvaziamento. Então, é muito individualizado. Também tem que ficar, as pessoas têm que prestar atenção nas suas fezes, elas nem olham, né? Nem sabem. Quando eu pergunto isso, quando é criança, começa a rir, né? Faz carinha de vergonha, assim. Então, precisa saber. Então, assim, bolo fecal é super importante você falar para o profissional da área de saúde como é que é o seu bolo fecal, odor. Tudo isso você vai levar para um caminho de tratamento mais assertivo. Tá? Então, é muito importante. E quando você me perguntou entre relação de diarreia e constipado, os dois são ruins. A diarreia, você perde muito nutriente, você fica com uma desnutrição celular. Né? Eu não Uau. estou falando de desnutrição de peso, nada disso. Você fica com desnutrição celular. As células do nosso corpo são formadas por nutrientes para exercer as suas funções. Então, se você fica com uma desnutrição celular, você pode ter algum órgão, né, algum tecido que não esteja bem formado, algum órgão que vá te apresentar algum sintoma. Então, tem que ter um intestino que funcione bem. Mas o que é funcionar bem? É cada um. É o que eu já falei aqui. Para dar uma concluída na história do intestino, você falou que as fibras, verduras, os alimentos mais crus e tem Hidratação, água. hidratação, É isso. As água. pessoas precisam beber água. Elas não bebem água. Elas falam que não gostam de beber água. Então, até oriento, às vezes, aromatizar essa água com canela em pau, com casca de maçã, com uma laranja, com um limão, para poder ter o hábito. Beber água é um hábito. E as pessoas precisam bebericar água, igual a passarinho. Ao longo do dia, volumes intermediários. Elas não podem sentir sede, elas não devem sentir sede. Porque elas bebem 2 copos de uma vez só. Ela só vai urinar um pouco mais rápido, tá? Mas, assim, precisa de hidratação ao longo do dia. Bebericar água ao longo do dia. Isso faz muita diferença em pele. Para mulher, eu já mostro logo uma ameixa seca, uma ameixa in natura. Você quer ficar como? Essa ameixa seca, ela está desidratada. Olha só como é que vai ficar a pele. Pronto, Nossa. já pega e já começa a beber água, né? Já começa a beber água. Então, a gente vai armando umas manobras, né, comportamentais, aí, nutricionais, para poder fazer com que realmente... E a água não tem um substituto para a água. Mas, doutor, eu tomo refrigerante, eu tomo chá. Ok. Eu como melancia, tudo bem. Mas a água, ela tem uma sua composição química. Ela é formada por H2O. Então, a gente precisa dessa composição química no nosso corpo. Então, não tem substituto de água. Não gosta de água? Aromatiza. Bebe de pouquinho em pouquinho, igual passarinho.
Meu pai. Eu tinha ouvido falar, quando você sente sede, já é sinal que o seu corpo está desidratando. O And- Perfeito. Bom, fechamos a história do intestino. Teria que ser uma live só sobre o número Sobre o 2. intestino. Pois é. Esse para a gente poder falar ainda da imunidade e outros alimentos. Sim, sim. Está dominando a nossa live. Tem aqui mais dois comentários. A turminha Pet perguntou assim: ó, gengibre em pó tem as mesmas propriedades do gengibre que você rala lá na hora? Eu gosto muito de gengibre em pó, porque até a conservação, a tempo de prateleira, a validade é maior. Você pode ter em casa, né? Guardado para uma emergência. Gengibre em pó é muito bom para dor de cabeça. É muito legal para dor de cabeça. Ele é um anti-inflamatório, né? Como eu já falei, natural. E no começo de uma dor de cabeça, se você tiver até uma aguinha de coco em casa, bem gelada, com um pouquinho de gengibre em pó ou ralado, você toma, já melhora bastante a dor de cabeça. Então é Nossa, bem interessante. Então, gengibre em pó, sim, tem a mesma validade, a mesma composição. arrasou. A Sara, ela falou aqui, né? Salva a live, por favor, para assistir do início. Sara, é assim. Quando acabar aqui a nossa conversa, eu coloco um resuminho aqui no feed do Instagram e depois ela vai para o meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real. Aí lá dá para você se inscrever, né? Bota o sininho para sempre saber das lives, que são todos os dias, qual é o assunto, deixe seu comentário, sugestão, fique à vontade. Isso é importante, Andressa, a gente compartilhar, porque é, às vezes a gente fica olhando, né, as pessoas que estão aqui acompanhando, mas o assunto é inesgotável. E quando vai para o Inesgotável. é infinito. Né? Então as pessoas podem acessar quando elas quiserem. É importante a gente dizer que nós estamos focando aqui, né, na imunidade, mas as orientações da doutora Andresa, que é uma nutricionista integrativa, ou seja, analisa o todo, elas são para a vida inteira. Uma vida inteira. É uma vida Né? inteira. É isso. A gente está falando até de imunidade, as pessoas estão procurando muito agora por conta de comorbidade, né? Porque, como eu já tinha falado, já tem trabalhos mostrando que as comorbidades pioram os sintomas da Covid-19, né? Então, que são sobrepeso, obesidade, diabetes. Então, as pessoas estão desesperadas procurando. Ok, são muito bem-vindas, mas como você falou, é para uma vida inteira, né? É. O antes da pandemia e o depois é para uma vida inteira. São mudanças de hábitos mesmo. Aliás, já quero perguntar, antes de eu perguntar aqui uma coisa de uma publicação que eu adorei sua, vamos só responder aqui a Mari. Passa a receita do shot, as quantidades, aí é com você, André. Existem vários tipos de shots, né? A gente vai focar aqui para a imunidade, mas existem shots para tudo que você possa imaginar. Para dor de cabeça, para pré-treino, melhora de imunidade. Então, eu gosto muito do limão, né? O limão espremido. Uma colherzinha de chá de cúrcuma, uma colherzinha de chá Nossa, de mas gengibre em pó, né? E rasas. E, se possível, para potencializar a cúrcuma, uma pimenta do reino. É um shot que não é um sabor tão agradável. Então, por isso que eu falo que em vez pode fazer o shot, pode fazer também um temperinho de salada. Andresa, eu sempre gosto de dizer que todos nós temos, embora a gente tenha características muito similares, cada organismo é um organismo. Tem gente que vai se dar muito bem, tem gente que não vai. Você deu Isso. maravilhosa no início que eu vou repetir agora. Se não se sentiu bem, não continua, né? Não continua, não continua, porque pode ser um pouco mais sensível à mucosa gástrica, né? Pela pimenta, pelo limão. Não existe nenhum alimento na natureza que seja mais ácido que o nosso pH do estômago, tá? Então, o limão ele não é contraindicado para patologias estomacais. Porém, existem sensibilidades. Existe sensibilidade, existe também intolerâncias. Você sabe, eu faço exame de intolerância na clínica e pego muitas pessoas intolerantes ao limão, tá? O limão tem uma substância que chama-se octopamina, que ela é excitatória do sistema nervoso central. Então, algumas pessoas que eu já peguei na clínica, tem enxaqueca de repetição e dor de cabeça de repetição por conta de frutas cítricas. Então, ela é boa até a página 3. Ela pode não ser para você. Então, muitas vezes, assim, com essa moda de limão, tudo é limão, glutamina, e tudo ali tem que ter muito cuidado. Se você é sensível, você tem uma predisposição, por exemplo, para dor de cabeça, para enxaqueca, o limão pode piorar esse quadro.
Então tem que ter muita cautela. A gente fala aqui de uma receitinha, mas como você mesmo colocou, não é para todo mundo. Começou a sentir sintomas diferentes, opa, o que eu estou fazendo diferente? É o shot que eu coloquei? Vou parar, né? Principalmente Perfeito. que é jejum, né? Principalmente que é jejum. Você já vem de 10 horas dormindo, 8 horas dormindo, e você já coloca um alimento que não te faz bem, vai piorar mais ainda. Andresa, o Zaca Gomes está colocando aqui uma pergunta e eu sempre tive essa dúvida. Própolis é uma boa indicação agora? Posso tomar diariamente? Como é que eu uso o própolis no meu consumo? Tá. A minha experiência com própolis dos meus pacientes não é uma experiência tão boa, porque eles reclamam muito da palatabilidade do própolis. O própolis é muito bom, realmente, para melhorar muito a imunidade, mas eu tenho prescrito em cápsula, tá? Os pacientes eles não conseguem dar continuidade ao tratamento com própolis em gotas. Mas eu gosto bastante, tenho prescrito bastante, mas o própolis em cápsula, particularmente, eu prefiro para poder ter, como você falou, que é para uma vida inteira, né? É óbvio que a gente, com os suplementos, a gente para um pouco, volta, mas o própolis ele é ruim em termos de palatabilidade, mas ele é um excelente alimento para a imunidade. Pronto. Gente, a doutora Andresa colocou uma frase no Insta que eu adorei. Aliás, recomendo que vocês sigam a página da doutora. Tem sempre dicas muito úteis, né, para a vida. E a Obrigada. frase é: ninguém é o mesmo de um ano atrás. Se for, tá com defeito. Eu coloquei hoje isso. Vou dar o meu exemplo. No Sim. passado mais distante, eu não gostava de brócolis. Eu falava que eu não gostava de brócolis. Até que um dia eu experimentei o brócolis e eu amei. Como é que você traz esse exemplo, Andresa, para o que está acontecendo? Porque a gente já sabe que tem que comer fruta, verdura, legumes. A gente já sabe, né, que os enlatados, os embutidos têm mais condimento. A gente já sabe, mas mesmo assim, a gente espera, né, uma coisa gostosa, como você falou, uma comida conforto que não vai engordar e que vai melhorar a imunidade. Mas, a partir dessa sua frase do meu exemplo, o que você recomenda para as pessoas? Porque de repente vão falar assim: ah, mas eu experimentei cúrcuma um tempo atrás, não gostei. Tem que experimentar, né? Tem que experimentar. Tem um trabalho na Unifesp sobre café, café adoçado. Né? E o trabalho mostra que, como a gente já sabe, o açúcar de adição faz mal, parará, parará. E eles pedem para que as pessoas experimentem 10 vezes um café sem adoçar. Na 11ª vez, você vai aceitar melhor esse café, tá? Olha, Então, assim, esse trabalho é muito bacana e eu falo isso para meus pacientes e eu posso dar também o meu exemplo. Eu sempre tomei café, assim, eu não sou uma consumidora excessiva de café, eu tomo esporadicamente, mas quando eu tomava adoçado com adoçante. E o meu filho falou: mãe, mas por quê? Por que você não experimenta puro? Eu falei: não, porque puro é ruim. E passei a experimentar e a tomar o café ruim. Fazia uma carinha feia, mas eu falei: não, eu vou para esse trabalho, são 10 cafés. Um belo dia, um belo dia eu fui numa loja do lado da academia que eu treino, uma loja de roupa, que eu sempre vou lá. E a menina, quando eu entrei, a menina: oi, Andresa, tudo bom? Vou fazer seu cafezinho. E eu tava vendo roupa, ela trouxe esse café adoçado, com 2 gotinhas de adoçante. Quando eu coloquei na boca, eu já estava no período de tomar sem açúcar, sem adoçante. Eu fiz uma carinha para ela, acho que deve ter feito uma carinha feia, que ela me olhou e falou: tá frio? Aí eu falei: não, não tá frio, tá adoçado, eu não tô mais tomando com adoçante. Então aqui me chamou a atenção, porque eu falei: nossa, né? Realmente. E aí hoje eu tomo café sem açúcar, sem adoçante, sem nada, puro. Né? E é isso, você tem que insistir. No caso do brócolis, né, tem até técnicas de cocção diferentes. O café não, o café é quente, agora tem a moda do café gelado, mas é uma outra questão, e não tem como mudar. O brócolis você pode fazer a vapor, você pode fazer gratinado, você pode botar um queijo parmesão, você pode colocar junto com outro alimento. Então, tem técnicas que você pode. Então, você tem que experimentar não só mais vezes, como outras técnicas de cocção. E a gente muda, o nosso paladar muda, né? Eu não gostava de determinadas coisas há 3 anos atrás e hoje eu como. Gostava de coisas e hoje já não me faz tanto, eu falei: não quero. E as pessoas precisam se permitir, né?
Eu contei essa minha história do brócolis porque neste momento em que estamos mais tempo em casa, algumas pessoas estão tendo a oportunidade de cozinhar, a gente Aham. utilizar, né, as nossas opiniões, ideias, sempre gosto de bater nessa tecla. Isso ajuda muito a preservar a nossa saúde mental. Quanto mais ideias inflexíveis, conservadoras, mais sofrimentos é um fato. E em relação à alimentação, como estamos, né, estou aqui generalizando, às vezes com mais oportunidade de fazer a nossa comida, né, Andresa, que é o sonho de muita gente, né? Eu tô me aventurando toda noite aqui, tô fazendo uma coisinha. Eu falo, Ah, nossa! ah, Tem colocado lá no feed também. Aí, ó, mais receitas então com a doutora Andresa. A gente então experimentar coisas que no passado nós não gostávamos, enfim, né? Tinha um pouco de preconceito. E aí, Andresa, eu sei que nós temos só 10 minutos, mas antes da gente repetir quais são os alimentos que aumentam a nossa imunidade, preciso falar com você sobre o estresse. Quando estamos estressados, comemos pior, comemos mais rápido ou comemos mal. Eu queria que você trouxesse um pouco desse raciocínio, porque tem muita gente estressada. Por mais que a gente esteja com mais tempo em casa, que era tudo que a gente queria, né? Agora a gente está sabendo lidar. Como é que esse estresse está influenciando nesse consumo mais desenfreado de Tá. comida? Sim, nossa, tenho recebido bastante perguntas, né, nos atendimentos em relação a algumas dicas, né? A primeira coisa, assim, do estresse, assim, dormir bem é muito importante que a pessoa tenha uma qualidade de sono para melhorar tanto a imunidade como o estresse. Ao mesmo tempo que as pessoas estão mais estressadas, elas estão com um pouquinho mais de tempo, pelo menos para perceber o que está comendo, ter a percepção, ter a atenção plena no seu prato, né? Então, desliga a televisão, deixa o celular em outro ambiente, faça com que a sua refeição, as principais refeições, seja um momento mais agradável. Se está comendo um pouco mais rápido, troca a mão dominante, né? Olha que legal. Eu fiz até um vídeo até para um pessoal lá de Natal falando sobre a mão dominante. Troca a mão dominante. Se você é destro, começa a comer com a mão esquerda, você vai prestar mais atenção. Lógico que você vai errar, vai deixar, mas faz parte do jogo. Então você vai ter que comer um pouco mais devagar, porque se você é canhoto, come com a mão direita. Deixem alimentos visíveis, alimentos um pouco mais saudáveis na hora de beliscar, né? Não deixa alimento como bala, pirulito, chiclete, biscoito, bolacha muito próximo de você. Não precisa não ter, mas não precisa estar próximo, né? Então, porque quando você for na despensa buscar o biscoito, a bolacha, o chiclete, você já vai pensando no caminho que você vai comer a sua quantidade. Quando está mais próximo, você vai comendo e você não vai sentindo o que você está comendo, né? Você não vai vendo. Quando você viu, você já comeu um pacote inteiro, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. E agora não é hora de fazer dieta restritiva. A gente pode ter cuidados com a quantidade que nós estamos comendo, mas a qualidade agora é muito importante para a saúde emocional, para a saúde intestinal, para o sistema imunológico. Então, não é hora de fazer a dieta do vizinho, a dieta do Dr. Google. Não é hora. Se você está orientado, se você tem um profissional da área de saúde que está te orientando, é uma coisa. Não é para fazer dieta restritiva. Agora não é hora. A hora de priorizar a sua saúde. Perfeito. Eu já vou querer saber da novidade que você me contou agora. Só antes preciso aqui. Pera lá, que aí. Aqui. A rúcula não gostava tanto, aprendi a gostar, né? O Ali tá falando. E aí teve uma outra moça que eu só quero achar aqui, a Fê Nogueira. É, eu era assim, com alface, beterraba, cenoura e feijão. Comecei a comer com mais de 30 anos. Hoje eu amo. Pronto. Ó, Obrigada, você Fê. tá vendo? Muito legal. Parabéns. Isso tem que Se experimentar. permitir, né? Se permitir experimentar, isso é muito importante. E também, se não gostou, tudo bem. A gente tem elementos equivalentes, né? Exatamente. É isso, gente. Experimenta, né? Nós fazemos parte de um universo infinito de possibilidades. Inclusive, Sim. você falou, né, sobre
essa bolacha, que eu amo, chips, chocolate. Se a gente compra, fica mais fácil, né? Fica Atacar mais isso. fácil. Se não tem Isso, é. nada, fica difícil. Isso, é. E aí tem alimentos gostosos que você pode colocar, tipo pipoca caseira, você pode fazer uma pipoca. Você vai comendo de um a um. Eu uso muito, inclusive, essa tática para pacientes que param de fumar, que tem o hábito de levar algo à boca. Então, que tal uma pipoca, né? Então, as castanhas, né? Dá para você quantificar, fazer um punhado. Então, cenourinha baby, mussarela de búfala com azeite, porque vai dar mais saciedade, porque tem uma gordura junto. Pode colocar um orégano. Então, tem infinitas possibilidades, né? Tá. Tô de olho aqui no tempo. Você falou agora não é hora de fazer dieta do vizinho, dieta do doutor Google. E você me disse que o Conselho de Nutrição, não sei se esse é o nome correto, liberou Sim, agora as online. Para quem, tem. para quem quer começar, então, agora, uma vida nova, já que nós estamos com essa oportunidade, o mundo de hoje não é igual ao de ontem, é de 15 dias atrás. Quando tudo isso acabar, todos nós seremos diferentes, então estamos com a oportunidade de adquirir hábitos melhores. Dá para então começar uma consulta online com uma nutricionista agora? Dá. O Conselho Federal de Nutrição, a gente já era liberado fazer consulta online, mas para acompanhamento nutricional, e agora eles liberaram até 31 de agosto. Consulta online para primeira vez, paciente de primeira vez. Então, está tendo uma oportunidade, né, de pessoas até de outros países de se consultarem. Está sendo muito interessante. Estou gostando bastante, está sendo uma experiência muito agradável de atender pessoas não só de São Paulo, mas como fora de São Paulo e fora do nosso país. E nunca é tarde, né, Isabela? Nunca é tarde para ter orientações mais focadas, individualizadas. É muito importante isso, né? E alguns profissionais da área de saúde, os nutricionistas, estão com valores especiais por conta de não ter um deslocamento. No meu caso, a minha clínica está com valor especial. Eu e minha equipe, porque a gente não está se deslocando. A bioimpedância, para quem for de São Paulo, ela vai ser só postergada. A hora que a gente voltar, vai ser um prazer receber essa pessoa pessoalmente. Mas não só eu, como vários outros profissionais, os médicos também estão fazendo telemedicina. Não é hora de se deslocar, né? É hora de ficar em casa, fazer a nossa parte, para quanto mais cedo isso acabar, melhor para todo mundo, né? Pronto. Sossol, depois manda um direct para a doutora, né? Recomendo aqui todo mundo que quiser entender melhor. Nós vamos ter que Sim, vai encerrar. ser um prazer. A gente vai ter que encerrar a live, mas antes. Nossa, que rápido. Não, quando o papo é bom, é assim, o tempo passa voando. É igual aula na escola. Aula boa passa voando, aula Pois chata. é, você fica olhando toda hora, né? Chega a 10, mas não chega a 5, né? Para tudo, para pessoas chatas, legais, profissionais incríveis, com a doutora Andresa, que passou aqui várias dicas. Toda live vai ficar lá no YouTube, Isabela Camargo Real. Passa lá, deixa o comentário, compartilha, enfim. Mas, para a gente encerrar, então, doutora, você falou sobre o intestino, a questão do estresse. E aí eu tenho só mais uma pergunta, que para quem está indo mal e está buscando essa energia, né, do sono inadequado em comida, que tipo, então, de comida vai me deixar legal? Eu me lembro que você já falou uma vez da banana, queria saber isso. E depois, por fim, então, uma listinha aí de alimentos que a gente pode incluir, né, na nossa próxima compra no mercado. Então, como eu já falei, não fazer dieta restritiva, não cortar os macronutrientes. Tem pessoas que estão tirando o carboidrato. O carboidrato é fundamental para a formação de serotonina, fundamental para manutenção de massa magra. A gente bate na tecla só da proteína, proteína, proteína. Proteína é ótima, lógico, ela é o nutriente-chave para músculo, mas a gente precisa também de carboidrato. O carboidrato vai equilibrar esse estresse, tá? E quando a gente fala de estresse, não é só o emocional, o fisiológico também, porque na falta de algum nutriente, você acaba tendo um estresse fisiológico desse metabolismo, então isso é muito ruim, tá? E uma listinha, então, fontes de vitamina D. Primeiramente, a gente tem feito dias bonitos, hoje está um pouquinho mais frio, mas sol, se possível, não ter solfobia, não ter medo do sol. O sol faz a síntese dessa vitamina D, pelo menos uns 10 minutinhos de alguma parte do seu corpo.
3 vezes na semana, 4 vezes na semana, num horário ou mais cedo, ou final de tarde, se possível, ou numa janela já é o suficiente para você pegar esse tempinho de sol. E fontes de vitamina D, gema de ovo, então o ovo do dia a dia é muito bacana. Os Quantos? Tem óleos. idade, perdão. Não, na verdade já tem trabalhos mostrando que o consumo de um ovo por dia não tem alteração do perfil lipídico. O que significa isso? Não tem alteração de colesterol. Esse ovo, ele só vai ser ruim na má companhia, como tudo na vida. Eu brinco sempre assim. Então, se ele tá com a má companhia de bacon, né, com embutidos, frito naquele óleo de imersão, é ruim. Mas se ele tá sozinho, cozido, na forma de omelete, ele pode até ser frito na frigideira, mas você pega um borrifador e coloca 3 partes, 4 partes de água em uma de óleo. E toda vez que você for cozinhar, você chacoalha e borrifa. Então tem ali uma parte de água, uma parte de óleo, que você pode fazer o seu ovinho mexido, sim, um ovinho de gema mole, enfim. Preferencialmente ovo caipira, né? Ovo orgânico, ovo caipira. Tem mais fontes de vitamina D por conta disso. Zinco. Zinco é um mineral excelente para a imunidade, ele evita a replicação de RNA, é o que a gente está vendo agora, né? É um termo mais técnico, mas é o que a gente está batendo muito na tecla do coronavírus, né? Então, zinco tem nas proteínas de origem animal, mas também tem nas castanhas e nas sementes. Então, é uma fonte bacana de zinco. Vitamina C. As frutas cítricas, elas são campeões, né, na vitamina C. Então, limão, laranja, tangerina, a gente tem a acerola, a gente tem o pimentão como fonte também de vitamina C. E não se autossuplementem, não se automediquem, porque a gente está falando de fontes alimentares que não vai sobrecarregar o organismo, mas eu vejo muitas pessoas comprando suplementos por conta própria e o excesso de vitamina C, o excesso de vitamina D, o excesso de zinco, porque vai espoliar outro mineral que a gente tem no nosso organismo, que é o cobre. Então, por favor, procurem orientação na hora de se suplementar, porque o excesso também faz mal. A carência que a gente está falando faz mal, mas o excesso também faz mal. Os extremos são muito ruins. Os Andresa, extremos são ruins. Desculpa, não óleo, ouvi. óleo de coco. O óleo de coco, se for para... Tem pessoas que gostam do uso do óleo de coco para cozinhar, ok, mas fica tudo com muito gosto de coco. Então as pessoas também têm que ter, né? Assim, faz o arroz, fica arroz de coco. Então, se a pessoa gosta, ok. O óleo de coco, ele é um excelente antifúngico. Né? Então, eu tenho pego muitas pessoas que também têm me procurado por conta de imunidade, com candidíase de repetição, porque baixou a imunidade, porque está mais estressado, porque está no isolamento. Então, o óleo de coco é um excelente alimento para essas patologias. Pronto. Então, suas considerações finais, Andresa, no tempo que você quiser, né? Para que a gente passe aí por essa fase com a imunidade boa, além de Sim. dormir bem, que nós já sabemos que isso mantém a imunidade boa, né? E tomar água, ou seja, cuidar do que a Se gente ingere. exercitar, né? Se exercitar, mas eu também tenho falado muito para meus pacientes, para quem sempre foi sedentário, agora não é a hora de começar a fazer atividade física, que isso pode gerar um estresse no organismo. Não é para ficar sedentário, mas a pessoa que sempre foi sedentária e começou a fazer muita atividade física vai baixar a imunidade. Para quem já está acostumado a treinar, continue, é excelente até para desestressar, né? É muito recomendado. Eu tenho feito, né? Eu gosto muito de correr, não tenho conseguido correr, eu tenho feito as minhas subidas, eu moro em escada, então eu tenho subido de 2 em 2 degraus, o que eu posso fazer, eu tenho feito, mas não é hora de submeter o corpo a um estresse, seja fisiológico, seja metabólico. Então, se você é sedentário, não vai me inventar de correr 1 hora, 2 horas na esteira, por favor, porque vai baixar a imunidade. Então, isso é muito importante também, tá? Depois a gente recupera essa massa muscular, depois a gente recupera esse peso que provavelmente vai ganhar, enfim, se é que vai ganhar. Então, é hora de se cuidar. As minhas considerações finais, eu quero te agradecer. É sempre muito bom te ver, é sempre muito bom falar com você. Obrigada pela oportunidade. E se tiver alguma dúvida aí em relação aos teus seguidores, né, de alimentação, eu estou à disposição.
nas minhas mídias e amo o que eu faço, então é sempre muito bom falar, orientar, né? Sempre estou estudando, sempre estou em congresso, então tudo que eu falo, pode ser que amanhã mude, mas é porque mudou algum trabalho, alguma coisa, né? Mas muito obrigada pela oportunidade, é sempre um prazer estar contigo. Andresa, obrigada mais uma vez. Recomendo, então, para que vocês sigam a doutora Andresa Botelho. Ela deu várias dicas. Eu vou liberar você, Andresa, para dar aqui uma repassada, tá? Tá joia? E aí a gente se fala em breve, tá bom? Gratidão mais uma vez. Beijo Muita saúde. para nós. Se cuidem, fiquem em casa. Não é? Comam bem. Obrigada, Andresa. Amém. Eu vou liberar aqui a doutora, que eu já consumi o tempo dela, e agradeço, então, todos vocês que estão aqui. A doutora falou sobre vários alimentos que podem nos ajudar a manter, melhorar a imunidade, porque tudo que a gente menos precisa agora é que a imunidade caia, que a gente fica muito mais vulnerável, muito mais frágil ao vírus. Vou colocar aqui no resumo, depois lá no YouTube, quem me segue sempre já sabe, mas vou repetir aqui: gema de ovo, as proteínas de origem animal, castanhas e sementes, porque tem o zinco, limão, laranja, acerola e pimentão. Falou sobre a cúrcuma e o gengibre bastante, são excelentes, porque são anti-inflamatórios naturais. Falou sobre também a questão do intestino, é responsável por 80% da serotonina, que são os neurotransmissores do bem. Então, se o número 2 está preso ou está solto, isso pode também interferir na sua alimentação e reduzir a imunidade. A doutora falou aqui uma coisa muito interessante, né? Para quem sempre foi sedentário, agora não adianta querer ser a louca ou louco da academia ou da esteira e começar a fazer muito exercício, porque isso também pode diminuir a imunidade. O recado principal é aquele: nada, aliás, sem extremos. Né? Para quem não consumia limão, agora vai passar a consumir limão desenfreadamente. Todos os extremos são muito ruins. Eu, então, vou finalizando então aqui a nossa conversa. Agradeço aqui todos vocês, muita gente participando. E se eu pudesse responder todos, eu adoraria. Olha, própolis, ela falou que sim, que pode sim, limão, mel, própolis, na quantidade que não te fizer mal, não é? E deixa eu ver quem mais aqui. A Lourdes, que está sempre comigo. Lourdes, você disse que sobe escadas, né? Eu já me recuperei de uma depressão subindo as escadas do prédio. Por N razões eu não podia fazer academia, e aí fui subindo as escadas do prédio, e é um exercício excelente. Outro dia eu entrevistei o Oswaldo Montenegro para o livro, né, que eu lanço já já, sobre as percepções do tempo, e ele me disse também que subia muita escada para controlar a ansiedade. Olha que beleza, que dica boa, não é? Gente, vou encerrando por aqui. Amanhã eu estou de volta com a Fernanda Bianchini, fisioterapeuta, criadora da associação com o nome dela, que ensina balé para cegos, e hoje também está com mais de 400 alunos com todo tipo de limitação, física, auditiva, intelectual, visual. E ela, por ser fisioterapeuta, ela vai passar para nós exercícios para melhorarmos a nossa capacidade pulmonar. Exercícios como? Com a respiração. Então, você é muito bem-vindo e compartilhe com quem você considerar que precisa desse conteúdo, tá bom? Um beijo, gratidão e até mais.